Meus irmãos, dias abençoados nós temos passado aqui, agradecemos a hospitalidade, o carinho de todos, que Deus nos alimente muito no decorrer deste dia. Nós fizemos uns ajustes e vamos falar nesta manhã sobre a nossa identidade histórica, fazendo algumas analogias com o evento em que Cristo purificou o templo. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo privilégio de passarmos esses dias em comunhão com o Senhor, aprendendo mais de Ti, da Tua Palavra, sendo, ó Pai, de fato, alimentados solidamente pelo Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua Palavra que nos edifica tanto e nos instrui e nos mostra o caminho que devemos seguir, Pai. Te louvamos por estes dias, pelos preletores, por esta igreja que nos recebe, seus pastores, a liderança. Pedimos que continue abençoando o Teu povo aqui, Pai. E abençoa-nos agora nesta manhã, abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Fala conosco, Pai, por meio da Tua Palavra, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos ensinados pelo Senhor, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra então em João, capítulo 2. João, capítulo 2. E leremos dos versos 13 a 22. João 2, de 13 a 22. João 2, de 13 a 22. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias... Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos, em 2007, um casal de pastores de uma conhecida igreja neopentecostal foi detido em Miami, trazendo $56 mil escondidos em vários objetos, inclusive escondidos na Bíblia. E o casal foi preso na época por evasão de divisas. Há não muito tempo atrás, no sul do nosso país, uma igreja evangélica, no final de um culto, as pessoas que estavam ali decidiram abençoar o Brasil. Então, colocaram uma bandeira do Brasil no chão e, como, entre aspas, um ato profético, ficaram sambando em cima da bandeira ao som de cânticos da igreja em ritmo de samba. Hoje nós temos igrejas fazendo coisas piores, vendendo óleo de Israel, óleo da cozinha, né? Falsificado como se fora de Israel, água da torneira, vendendo como se fosse água do Rio Jordão, cobrando taxas, fazendo campanhas, correntes, vendendo caneta ungida para passar no vestibular ou para passar no concurso. E essas aberrações, quando você observa alguns cultos pelo YouTube e aquelas pessoas rodando, com vestidos longos, parecendo terreiros de Umbanda, e chamando isso de culto, chamando isso de igreja de Cristo,
Quando nós vemos todas essas coisas, nós devemos nos perguntar: quem somos nós nesta grande Babel chamada Igreja Evangélica Brasileira? Quem somos nós, reformados, nessa mistura de crenças e práticas e coisas que não são aprovadas de fato pela palavra do Senhor? Nós somos discípulos daquele que purificou o templo. Nós não somos discípulos daqueles que estavam profanando e continuam profanando o culto, o templo, as coisas sagradas. Nós somos discípulos daquele que purificou o templo, que purificou o culto. Qual é a nossa identidade histórica? De onde nós viemos? Em primeiro lugar, nós somos discípulos de Cristo. No texto que nós lemos agora, nós vamos ver o nosso Redentor em ira santa, energicamente, entrando ali no templo e purificando o templo de coisas erradas. E a semelhança do nosso Redentor, meus irmãos, nós não deveríamos acompanhar estas questões que acontecem na igreja evangélica com naturalidade, mas nós deveríamos nos irar também. Essas coisas deveriam produzir em nós uma indignação santa, ao percebermos o que está sendo feito com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trataremos de 3 pontos dentro dessa perspectiva, e o primeiro deles é que, à semelhança do nosso Redentor, nós deveríamos nos irar contra o comércio da fé, contra o comércio da fé. No versículo inicial, nós vemos que era a Páscoa dos judeus, ela estava próxima. Nós sabemos que a Páscoa era uma festa em que Israel relembrava a grande libertação que Deus havia dado do cativeiro egípcio. Essa festa era celebrada no mês de Nisan, março ou abril. Na sequência vinha a festa dos pães asmos, de modo que o povo passava no mínimo 7 dias ali em Jerusalém. E foi nesse contexto então que Cristo subiu a Jerusalém, subiu porque Jerusalém ficava no alto, 850 metros acima do nível do mar. E quando Jesus entrou no templo, o que foi que ele viu? Ele viu os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Esta foi a primeira visão, quando ele entra ali no primeiro pátio. Ora, era comum naquela época animais serem vendidos perto do templo, do lado de fora, para que viajantes que vinham de longe não precisassem trazer os seus animais. Então, fora do templo e perto, animais eram vendidos para o sacrifício. Contudo, não se contentando em tê-los perto, os comerciantes os colocaram dentro do templo. E qual foi a reação de Jesus? Verso 15 e 16. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus ficou irado. Ele pegou algumas cordas que deviam estar ali justamente para prender os animais, fez um chicote e saiu chicoteando os animais, expulsando os vendedores do templo. E ele disse aos vendedores de pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O termo que é traduzido para nós como casa de negócio é literalmente emporium, que é bem próximo do português, né? Alguns mercados recebem esse nome, pois eis que era um grande mercado que eles haviam feito ali no pátio dos gentios, na entrada do templo, uma grande feira livre. Esta foi a visão de Cristo, e Jesus ficou irado com o comércio no templo. A ganância daqueles vendedores, o amor ao dinheiro acima do amor a Deus, fez com que eles profanassem a própria casa do Senhor. Meus irmãos, Deus condena o comércio da fé. Deus condena o amor ao dinheiro. No livro dos Juízes, capítulo 17 e 18, nós já temos um exemplo de comércio da fé. Um homem chamado Mica, com certa quantia de dinheiro, fez na sua casa um templo particular, mandou fundir imagens, fez uma estola sacerdotal e consagrou um dos seus filhos como sacerdote.
e ele diz: você me será por pai. É a ironia do texto. A conclusão deste período está no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Passava por aquela região um levita, e Mica agora contrata um levita para que ele seja sacerdote. Outra deturpação. Levita era levita, sacerdote era sacerdote, e ele o contratou por 10 ciclos de prata por ano para fazê-lo agora o seu sacerdote particular. Note, o próprio Mica, que não tinha ordenação, ordenou um levita para que ele virasse sacerdote. E essa profanação aconteceu ali, mas não parou. Algum tempo depois, 600 homens da tribo de Dan passavam por aquelas terras e fizeram uma proposta melhor ao levita. Ao invés de pastorear poucas pessoas, o levita agora pastorearia centenas de pessoas. E é quase que possível nós vermos o brilho nos olhos deste levita. Números, agora eu vou ter uma grande congregação. Meus irmãos, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais certo. E tudo isso foi condenado pelo nosso Deus. Deus condena a ganância na igreja, o comércio da fé. Na época dos profetas, Deus reprovou o comportamento de pastores que apacentavam a si mesmos, a si próprios. No Novo Testamento, nós vemos Judas entregando o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Nós vemos Cristo dizendo que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, fazendo empório, fazendo mercado, fazendo comércio. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Paulo, escrevendo a Tito sobre as características ou qualificações do ministério, ele diz que o futuro ministro não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Quantos que não têm tentado virar pastores por conta do dinheiro? Por vezes você vê até anúncios no jornal de igrejas sendo vendidas. Passa-se o ponto, virou comércio. Isso é um absurdo. Deus condena tudo isso. Pedro, escrevendo aos outros pastores, ele se chama também pastor presbítero, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Jesus ficou irado com o comércio da fé. E certamente o nosso Deus ficou irado quando na Idade Média, no final da Idade Média, período em que eclodiu a reforma protestante, o comércio da fé estava disseminado naquela época. Naquela época havia o comércio das chamadas relíquias. Relíquias eram supostos objetos de personagens bíblicos, supostas roupas e até supostos ossos destes personagens. Havia em algumas igrejas vários saquinhos com unhas cortadas. Imagina um saquinho cheio de unhas cortadas. E eles dizendo: essas unhas aqui foram de José, pai do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas reverenciavam essas coisas. Em Trier havia uma igreja em que tinha um frasquinho com leite e eles diziam: isso aqui é um pouco do leite materno de Maria. E as pessoas faziam filas para ver esses objetos. Eu não sei se você já assistiu o último filme de Lutero, recomendo. E numa das suas preleções, quando ele já está liberto de todas essas mentiras, ele trata com ironia o tempo em que ele ficou numa fila gigantesca para ver o suposto crânio de João Batista, né? Porque a simples visão daquele crânio, pagando dinheiro, é claro, lhe daria um desconto de centenas e centenas de anos no purgatório. Comércio da fé. A igreja cobrava para que os fiéis vissem essas coisas, e havia, entre os mais ricos, uma espécie de comércio de colecionadores, né? Para ver quem tinha a melhor indulgência. Aliás, a melhor relíquia. Na igreja de Wittenberg,
a igreja de todos os santos lá em Wittenberg, na Alemanha, a mesma igreja em que Lutero afixou as 95 teses, havia, contam os historiadores, mais de 19 mil relíquias sendo comercializadas. Supostos pedaços da Arca de Noé, supostos pedaços da cruz de Cristo. Brincam os historiadores que se nós juntássemos os pedaços de madeira que foram vendidos como se fossem pedaços da cruz de Cristo, nós não reconstruiríamos uma cruz, nós reconstruiríamos uma cidade. Então note, quando nos nossos dias tem igreja vendendo caneta ungida, água do Rio Jordão, óleo de Israel e essas coisas, estão totalmente errados. Mas não foram eles que inventaram. Na Idade Média, isso abundava entre as igrejas. O povo não tinha a Bíblia nas suas mãos, e a igreja aproveitava-se desta ignorância, deste conhecimento, para fazer este tipo de coisa. Conta um historiador, muito próximo do período da Reforma, D'Aubigné, que havia numa dessas igrejas um punhado de ferrugem que... de ferrugem que fora tirado da fornalha dos amigos de Daniel. Imagine se alguém raspou um pouco de ferrugem dizendo isso aqui ainda vai valer dinheiro. Era uma mentira para todos os lados, meus irmãos. Era um comércio da fé que era feito ali. As pessoas pagavam valores, enfrentavam filas para visualizar estes objetos. E a mera visão deles lhes daria centenas de anos de desconto fora do purgatório. Deus se ira contra estas coisas. Isso é profanar a casa de Deus, é de fato macular a santidade da igreja. Isto é comércio da fé. Então, o primeiro motivo da ira de Cristo ali foi o comércio da fé. E a semelhança do nosso Redentor, nós deveríamos nos indignar com este estado de coisas também. Mas em segundo lugar, nós também deveríamos nos indignar como o nosso Redentor ficou indignado com a exploração das pessoas. A exploração das pessoas. Não bastasse este comércio de animais dentro do templo, havia outro problema paralelo acontecendo. A exploração do povo. Alguns estudiosos da Bíblia, como Edersheim, Hendrickson e Bruce, nos dão detalhes do que acontecia naquela época. Quando se levava um animal para o templo para ser sacrificado, ele tinha que ser analisado pelos sacerdotes, que eram juízes que iriam averiguar se o animal estava perfeito, e só assim este animal poderia ser sacrificado. A exploração acontecia porque nenhum animal que viesse de fora, que não tivesse sido comprado ali na máfia dos sacerdotes, era aprovado, percebem? E assim eles tinham ali um monopólio da venda dos animais para serem sacrificados. Eles usavam o preço que eles quisessem. Apenas os animais aprovados eram os deles. E os preços eram altos. Não é à toa que Jesus, registrado nas palavras de Marcos, chama aquilo ali de covil de salteadores. Marcos 11:17. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Jesus olha para aquilo e fala: é um bando de ladrões, é um covil de salteadores. São ladrões que estão aqui explorando o povo. Além disso, nós temos a presença de cambistas ali no templo. Ora, o dinheiro não era o dinheiro de todo mundo, não. No templo havia uma moeda própria. Se você chegasse com seu dinheiro para comprar um animal, você tinha que fazer o câmbio, a troca da tua moeda pela moeda do templo. E adivinhe, mais exploração, mais perda para o povo. Era necessário fazer essa troca injusta com taxas desonestas. O local, além disso, além desta exploração financeira, onde é que acontecia este empório, este feirão? O local do grande mercado era no pátio dos gentios. Você já deve ter visto uma planta do templo, por vezes nas nossas Bíblias, nas últimas páginas nós temos, né?
E de dentro para fora, você tem ali o Santo dos Santos, o local santo, o primeiro pátio, e de dentro para fora, o último pátio, ou se você preferir, se você fosse entrar no templo, o primeiro pátio era o pátio dos gentios, é onde ficavam os gentios. Gentio na Bíblia é uma variação de gentes, de povos, tá? Não é gentil de cortês, de educado, é gentios de povos, de outros povos, de gentes. O pátio dos gentios era a primeira entrada quando você ia para o templo, e era justamente no pátio dos gentios que estava acontecendo esta feira. Outra opressão agora contra os gentios. E não é à toa que Jesus, registrado por Marcos, diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Fazia parte da indignação de Cristo perceber que o local dos gentios havia sido ocupado por um comércio, e os gentios ficariam onde agora? Havia uma opressão então contra os não-judeus naquela grande feira, naquele grande mercado. E Jesus reafirma: esta casa, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração para os gentios também. Olha o que vocês estão fazendo com os gentios. Jesus irou-se com tudo isso. E certamente, nosso Deus também ficou irado quando, voltando para a Idade Média, a Igreja Romana explorava o povo com altos impostos. Todo cidadão deveria reverter parte do seu dinheiro para a igreja. E não sem razão, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se tornou uma igreja milionária, bilionária, com os cofres cheios de ouro. E a maioria deste ouro foi obtido pelo comércio das indulgências. O que era indulgência? O comércio da indulgência era o comércio do perdão de Deus. Hoje, libertos pela palavra de Deus, nós sabemos que se nós precisamos do perdão de Deus, basta, pelos méritos de Cristo, nós pedirmos ao nosso Pai com o coração arrependido. Não custa nada. Custou o sangue de Cristo, já está pago, está consumado. Mas naquela época, a Igreja Católica fez um esquema de venda do perdão divino, de pedágio. E se um rico quisesse o perdão de Deus por seu pecado tinha que pagar. E um pobre igualmente. Ricos pagavam mais, pobres pagavam menos. Havia um comércio das indulgências naquela época. E imagine a cena, naquelas pequenas cidades da Idade Média, não é? Em que todo mundo se conhecia e pequenas coisas viravam grandes eventos. Imagine as carruagens católicas chegando com seus cavaleiros, com as suas bandeiras vermelhas, e eles chegavam e se dirigiam ao centro da cidade, geralmente onde havia uma igreja. E aí entra em cena os vendedores de indulgências, né, que eram muito eloquentes. O mais famoso era John Tetzel, que era um homem de vida imoral, mas era muito eloquente. E assim a multidão a cercava, e o vendedor de indulgências começava com seu discurso, e as palavras de Tetzel entraram para a história. Num dos pontos do seu discurso ele dizia: no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, há uma parte do purgatório e voa para Deus. Hoje à noite, venha, traga as suas moedas, tire o seu pai do purgatório, tire a sua mãe do purgatório. E os irmãos imaginam como isso iludia as pessoas, e as pessoas lotavam a igreja com as suas moedas para comprar o perdão divino, para tirar parentes do purgatório. Era um grande comércio das indulgências. Lutero, pela luz da palavra, ele se libertou destas amarras de engano. E se você observar as 95 teses que ele escreveu, 95 afirmações, elas são na maioria contra o comércio das indulgências, porque aquilo era revoltante, isso era opressor. Os pobres, especialmente, estavam sendo oprimidos. O nosso Deus falou pelos profetas: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. Jesus falou aos fariseus:
Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Eu conheci uma senhora que trabalhava, fazia limpeza para minha mãe de 15 em 15 dias, isso quando eu ainda morava com os meus pais, e ela era membro de uma dessas igrejas que só fala em dinheiro. E uma vez minha mãe veio contar muito triste, porque ela contou, ela era pobre, muito pobre, e ela contou para minha mãe que ela havia entrado numa campanha da igreja, em que a campanha era para dar 100%. Então tudo que ela recebia, tudo ela entregava para a igreja, porque a promessa é que se você der 100%, Deus vai te dar o dobro. E assim ela fazia todo mês, e vivia de favores, e tudo que ela ganhava, ela entregava lá na igreja. Essa jovem senhora, 40 e poucos anos, faleceu, e eu fui no velório dela, e não tinha um pastor da tal igreja, um pastor, mercenários, mercadejadores da palavra de Deus, covil de salteadores, é isso que eles são. Eles estão interessados no dinheiro do povo, eles não estão interessados na salvação do povo. Nós vivemos nesses dias, pouca coisa mudou da Idade Média para cá. O segundo motivo então da ira do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui. 3 veículos precisam ser retirados. Um Siena Prata, HNG 6542, Gol Branco final 8160 e um Estrada Prata final 7859. Final 6542, 8160, 7859. Meus irmãos, em segundo lugar então, nosso Senhor Jesus ficou indignado, irado com a opressão que estava sendo feita ali na casa do seu pai. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vocês estão oprimindo o povo. Em terceiro e último lugar, a semelhança do nosso Redentor, nós deveríamos estar irados contra a irreverência no culto. A irreverência no culto. Nós já vimos que o templo, especificamente o pátio dos gentios, havia sido transformado num grande empório, né, com animais, com vendedores, com cambistas fazendo troca de dinheiro. Vamos tentar imaginar o que Jesus viu diante dos seus olhos quando ele entrou ali no templo, no pátio dos gentios. O pátio era descoberto, né, era uma grande área. Imagine a multidão de pessoas em pé. Imagine dezenas de bois amarrados por cordas, dezenas de ovelhas, de pombas nas suas gaiolas rústicas de madeira. Imagine os vendedores gesticulando, negociando preços, os cambistas assentados fazendo troca de dinheiro. Agora adicione essa visão, o barulho, o grito dos vendedores, a conversa das pessoas, o barulho dos bois, o barulho das ovelhas, o barulho das pombas. Adicione agora o cheiro, o odor de animais, com toda a sua sujeira. Tudo isso estava acontecendo na casa de Deus. Tudo isso estava acontecendo no templo do Senhor, que deveria ser um local para oração, um local purificado. Irreverência, sacrilégio, profanação. Transformaram o que deveria ser um local de paz, de oração, casa de oração, num lugar de bagunça, de desordem, de irreverência. Certamente Cristo também ficou irado com o que aconteceu na Idade Média. Os historiadores nos contam que Lutero, em busca de consagração a Deus, depois que ele leu o começo de Romanos, e percebeu que o justo viveria pela fé, que a justiça de Deus havia sido efetuada na cruz, e que ele não precisava mais temer a Deus, e os seus olhos foram abertos, e como ele escreve, as portas do paraíso se abriram para mim, pois foi aí que ele foi rumo a Roma, porque ele pensou, em Roma eu vou encontrar consagração, eu vou encontrar paz para a minha alma, porque na sua região, na Alemanha, estava tudo errado.
E qual foi a decepção dele quando, entrando em Roma, ele se deparou com uma cidade imoral? Havia prostíbulos para padres, era uma imoralidade. Lutero diz que era um esgoto a céu aberto, o que ele encontrou em Roma. Ele visitou algumas igrejas, e Lutero temia a Deus, temia no sentido mais estrito da palavra. Lutero havia feito direito, e Lutero, ele fazia a equação simples: eu sou pecador, Deus é santo. O dia que Deus olhar para mim, eu estou fulminado. E, por providência divina, numa tempestade, um raio quase acerta Lutero. Ele não teve dúvida, deitou-se no chão, forma de cruz, orando para Santa Ana, para que ela o acudisse, e ele foi para o mosteiro. E Lutero temia tanto a Deus que ele já incomodava os seus padres superiores de tantas confissões que ele fazia. E o chão do mosteiro ninguém conseguia competir, porque Lutero limpava aquilo de um jeito como que purgando os seus pecados. E conta-se que na primeira celebração da ceia que ele foi fazer, ele estava num seminário, estudando para ser padre. O seu pai veio, seu pai não gostava que ele estivesse ali, o seu pai veio com seus amigos, em cavalos, e Lutero foi fazer a primeira celebração da Eucaristia. E no momento de falar, ele simplesmente travou, ele travou. E aquilo foi uma vergonha para a família. E depois ele escreve: que palavras eu, um pigmeu, poderia usar referindo-se ao Deus Santíssimo? Que palavras eu deveria usar? Observe como Lutero tinha uma consciência da sua pecaminosidade, da sua pequenez. Lutero, lá em Roma, voltando para Roma, ele entra em algumas igrejas. E enquanto Lutero gastava 1 hora para fazer uma missa, ele encontrou padres que faziam celebrações de 15 minutos, rapidamente, sem reverência nenhuma. E mais, nos conta D'Aubigné, na História da Reforma, que Lutero encontrou padres fazendo gracinhas em latim, porque o povo não conhecia latim. Então os padres entre si falavam em latim e davam risada e o povo não entendia. Então o padre levantava a hóstia e, ao invés dele dizer o trigo se torne corpo, eles diziam o trigo continue sendo trigo, e davam risada, e o povo inocente ali, sem saber. Lutero foi vendo essas coisas e foi se indignando, e foi percebendo no que havia se tornado a igreja, afastando-se da palavra de Deus. Não havia piedade entre os padres, padres com vida imoral, padres ocupando cargos públicos, não havia qualquer piedade. Lutero era caçoado porque lia os escritos bíblicos, porque os padres não faziam isso. Meus irmãos, Jesus se ira com irreverência na igreja de Deus. Em Lucas 19:46, na segunda purificação, Lucas registra as palavras de Cristo: a minha casa será chamada casa de oração. A igreja é casa de oração, é onde as pessoas se reúnem para, com todo o temor e reverência, buscar ao Senhor. Olhando para algumas igrejas hoje, você imagina em qualquer coisa, menos casa de oração. Hoje, como já foi dito aqui, nós não temos uma igreja formada de tijolos, nós somos a igreja. A palavra diz que nós somos as pedras que vivem, onde o corpo de Cristo está, ali está a igreja. Mas o local onde nós nos reunimos pode ser chamado de casa de oração? No passado, as pessoas, quando queriam um pouco de paz, entravam numa igreja. Hoje, você tem vizinhos ligando para a prefeitura por causa do som da igreja. Altas horas da noite. Como as coisas mudaram. A minha casa será chamada casa de oração. Não casa de shows. Não casa de espetáculo. Não casa de curas e milagres. Não casa de ajuda social. Casa de oração, de pregação da palavra. A igreja deve ser um local de paz. Quando nós nos reunimos, o mundo deve perceber que algo diferente acontece aqui, porque o nosso Deus está conosco e o culto é este lugar. Aqueles homens haviam transformado a casa de oração em casa de negócio.
em casa de comércio, em um grande mercado, com muito barulho. E Jesus se ira contra a irreverência no culto, meus irmãos. Há uma tendência hoje própria dos nossos dias com relação à informalidade, não é? Há pouco tempo atrás eu fui na formatura de uma prima minha e eu fiquei escandalizado. E não era uma formatura numa faculdade cristã. Era uma formatura numa faculdade normal. E eu fiquei tão escandalizado porque era uma bagunça, era uma gritaria, buzinas, gritaria, bagunça. Note que no passado as coisas solenes, eram ordeiras, mas com a pós-modernidade há uma desconstrução, uma quebra, né? Tudo aquilo que está fixo tem que ser quebrado, tem que ser desconstruído. E você tem uma quebra de tudo que está estabelecido. E cerimônias que no passado eram formais, hoje parece que o que dá um gostinho para a cerimônia é a quebra do protocolo. No passado, uma quebra de protocolo gerava temor. O estagiário vai ser mandado embora. Uma quebra de protocolo, alguma coisa deu errada. Hoje parece que a emoção está em quebrar o protocolo. E você tem isso entrando na igreja. Há alguns pastores que querem transformar o culto ao Senhor, que é uma coisa séria, em brincadeira, em stand-up, né? Em piadas, em irreverência, em informalidade, como se nós não estivéssemos diante do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Meus irmãos, nossos irmãos do passado, no Antigo Testamento, eles não tinham acesso ao Santo dos Santos, não tinham. Os sacerdotes tinham? Não tinham. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso ao Santo dos Santos, uma vez ao ano. Hoje nós somos felizardos, porque Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. E o culto ao Senhor, como tão bem foi exposto ontem, nada mais é do que nós termos acesso ao Santo dos Santos, ao nosso Deus, pelos méritos de Cristo. Nós costumamos citar Hebreus, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, e geralmente a gente usa isso quando os crentes estão faltando, né? Olha, não deixeis de congregar. Leia o texto inteiro, para você perceber que como é que nós faltamos nos cultos, considerando que Cristo abriu um novo e vivo caminho. E aquilo que os nossos pais espirituais jamais sonharam em ter, nós temos, porque Cristo abriu este caminho. E o culto não é uma reunião social, mas é o evento mais importante da nossa vida, como já foi pregado aqui. Como é que nós ousamos faltar nos cultos por motivos bobos? Nós deveríamos fazer força para estar nos cultos. Aconteçam manhã, tarde ou noite, e os três. Assim, meus irmãos, essa tendência evangélica de rebaixar o culto, como se fosse uma reunião social, o pastor todo informal, falando com as pessoas, né? Há uma tendência, inclusive, de tirar púlpito, né? De deixar apenas um banquinho, um laptop, daqui a pouco uma poltrona, um sofá. É a erosão da autoridade, né? É a autoridade sendo erodida a cada dia, né? Por conta do relativismo, da queda de uma verdade absoluta. Isso está acontecendo. E nós não podemos nos conformar a isso. Nós temos que ficar indignados com essas coisas e lutar contra, porque a palavra de Deus, ela é sublime, ela é excelsa. Não é à toa que em muitas igrejas, e aqui também, o púlpito está num local elevado. O púlpito não está no nosso nível, porque a palavra de Deus é sublime, é elevada, ela é mais alta. Isso é uma tradição das igrejas reformadas, o púlpito é sempre mais alto, para mostrar numa linguagem não verbal que a palavra é sublime, que a palavra é superior, que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos. Mas isso está sendo erodido nas nossas igrejas, e nós deveríamos não nos conformar com isso. Meus irmãos, concluindo, quem somos nós diante deste grande grupo chamado Igreja Evangélica Brasileira? Quem somos nós? Nós somos discípulos de Cristo. Nós não somos descendentes dos que estavam conspurcando, profanando, comercializando o templo. Nós somos descendentes, discípulos daquele que o purificou. Nós somos discípulos de Cristo.
Nossos irmãos na Reforma Protestante, eles purificaram também o culto, purificaram a igreja, eles retornaram à palavra de Deus, eles foram às fontes, e indo à fonte, a palavra de Deus, eles purificaram o culto, eles purificaram a igreja, eles purificaram a vida daqueles que juntamente com eles se voltaram para a palavra. Nós somos herdeiros da reforma. Nós somos herdeiros da reforma. O legado dos reformadores está conosco, porque Lutero, Calvino, Zwinglio, eles faleceram, e nós sabemos onde está o túmulo deles, mas hoje nós somos colocados pelo Senhor para dar continuidade à reforma, e como nós já vimos, há muita coisa a ser reformada, e louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é incontível, e ela está atingindo as pessoas. Quantos de nós, quantos de vocês não vieram de cultos totalmente errados, e descobriram as doutrinas da graça, e estão aqui hoje louvando ao Senhor? A reforma continua, meus irmãos, é um legado que nos foi passado, e ela deve avançar. Nós somos herdeiros dos puritanos. Os puritanos purificavam, eles falavam tanto de purificação da vida e do culto, que eles foram apelidados de puritanos. Aquele pessoal que só fala em pureza, pureza de culto, pureza de vida, são os puritanos. Nós somos herdeiros dos puritanos, nós somos herdeiros deles. Assim como Cristo purificou o templo, os puritanos purificaram o culto da sua época e a vida com base na palavra de Deus, e nós devemos seguir pelo mesmo caminho. Devemos, meus irmãos, reafirmar que é só a Escritura, é apenas o que está na palavra. Culto tem que ter base bíblica, aquilo que nós fazemos na nossa vida tem que ter base bíblica. Nós somos discípulos de Cristo, herdeiros da reforma, descendentes dos puritanos. Meus irmãos, que esta identidade esteja conosco, e que, como já foi dito, a nossa fé não seja privada, escondida, mas que nós anunciemos isso a plenos pulmões, para que a vida daqueles que estão ao nosso redor seja alcançada também, e por nossa influência, outros irmãos que estão seguindo cultos que são comércio da fé, tenham os olhos abertos e venham para a luz, venham para a palavra e sejam libertos. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de cada um de nós instrumentos nas mãos do Senhor. Amém.